Ação do painel O Primeiro Óleo e Ramp-Up das Plataformas, Desafios, Lições Aprendidas e Cases de Sucesso. Pedimos que as perguntas sejam enviadas para esse QR Code exibido aqui na tela e, por gentileza, inclua o nome do palestrante a quem a pergunta será direcionada. Elas serão respondidas ao final do painel. Para moderar essa conversa, então, convidamos ao palco o diretor de comercialização da PPSA, Samir Awad. Obrigada. Convidamos também os debatedores Alan Bush, diretor comercial da Tecnip FMC, João Carlos de Araújo, gerente-geral de implantação de projetos de desenvolvimento da produção da Petrobras, Luiz Bispo, superintendente de segurança operacional da ANP, Pedro Rabelo, gerente de operações da Subsea 7, e, para completar, Vinícius de Carvalho, gerente de operações da Equinor. Samir Awad, com você. Vai ser só um slide. Ok. Boa tarde a todos. Vamos tornar essa volta do almoço mais interessante, apresentando um tema que é do interesse comum, né? Não só, vamos dizer assim, da PPSA, né? Patrocinadora do fórum, mas também das empresas operadoras, das empresas fornecedoras de bens e serviços. O objetivo é comum. Na medida que o FPSO é construído a duras penas, seja no exterior ou no Brasil, e o projeto como um todo chega naquele momento que todos esperam, o primeiro óleo e o ramp-up da produção de acordo com o planejado. Como nós podemos fazer esse processo mais eficiente, que consuma menos tempo, menos recurso, né? Nós temos, vou mostrar aqui nos slides que não tem, deixa eu ver, ali. Esses números das 9 últimas instalações, eles não têm o menor objetivo de dizer que uma instalação é melhor ou mais rápida do que a outra. A gente tem, como eu diria, animais diferentes, né, plataformas com diferentes capacidades, em campos diferentes, instaladas com recursos diferentes, mas cada instalação conta uma história, né, e essa história, às vezes, é mais lucrativa, né, no sentido de que a gente consegue antecipar mais o ramp-up e chegar no topo de capacidade da plataforma, ou por conta de uma série de motivos, pode ser por conta de um comissionamento mal concluído, seja por conta de um planejamento que não conseguiu enxergar todos os potenciais problemas, essa interação das interfaces, né, que, na maioria das vezes, são gerenciadas pelo operador. Isso faz com que, no final da história, a gente tenha esse quadro, em que mostra que uma plataforma de 150 mil barris consegue atingir o topo de produção num período mais curto do que numa plataforma de 180 mil barris, com poços que, em tese, produzem até mais individualmente do que os poços daquela plataforma de 150 mil barris. E por que o tema é tão interessante, né, para o nosso futuro próximo, né? Tabita mostrou na apresentação dela, nós temos planejados 11 FPSOs, né? Esse é o número, mas, pela minha conta aqui, pelo menos eu tenho 9 muito claros na minha frente, 5 de Búzios, 1 de Carcará, 1 de Mero e 2 de Atapuí-Sépia, né? Nós temos um mundo de instalações para serem feitas à frente. Temos o caso particular da Equinor, que é um novo operador no pré-sal, né, com uma instalação única, o que traz para o caso da Equinor um interesse particular, porque, diferentemente da Petrobras, ela vai ter todo um spread contratado para aquele projeto individual. Portanto, atrasos que possam ocorrer por qualquer motivo podem ter impactos importantes, né, no ramp-up, na instalação daquela plataforma em particular. E a Petrobras, que é responsável por essas instalações que estão aí no quadro, a Petrobras, ela goza de uma flexibilidade de recursos, ela joga com essa, vamos dizer assim, certa
um surplus aí de barcos, de equipamentos. Às vezes, uma plataforma consegue topar antes do final do ramp-up, então, com isso, ela gerencia esses recursos de forma que torne o processo dela mais eficiente. Mas, mesmo assim, se a gente olhar esses números, né, bem cuidadosamente, a gente vê que tem plataformas que conseguem chegar lá mais cedo do que outras. E, quando a gente vai olhar na ficha do projeto, se você não acompanha no dia a dia, você entende que um problema pode ter acontecido aqui ou acolá, ou uma soma de problemas. No final das contas, esse é o resultado que o projeto atinge. Então, esse assunto não acaba aqui, gente. Nós temos aí 9 instalações ou 11 instalações para fazer nos próximos anos, né? E o fato é que os custos estão subindo, né, de matéria-prima, de mão de obra, de contratos. Quer dizer, o que já era particularmente doloroso, a gente via num projeto atrasado, não conseguir chegar lá, conectar um posto, não conectar o segundo, porque não teve a aprovação, porque não teve a conclusão, porque o equipamento faltou. Quer dizer, de agora para frente, isso se torna muito mais doloroso, né? Esse painel, né, a gente conseguiu reunir aqui representantes de operadores, de empresas fornecedoras de bens e serviços e também do nosso regulador, da ANP. Portanto, nós vamos trazer aqui, para essa audiência, essas impressões de cada participante nesse processo. E a pergunta comum para todos, e, no final das contas, o objetivo de todos é como é que nós fazemos isso melhor, mais rápido, mais eficiente, mais barato, porque, no final das contas, é bom para todo mundo. Ninguém está perdendo aqui com nada, aí, muito pelo contrário, todos saem ganhando se conseguimos fazer um processo steady, né? Aquele processo que seja de acordo com o planejamento, nós chegamos onde nós queríamos chegar, com o melhor gerenciamento do reservatório, com a menor queima de gás, com menores atrasos, portanto, é benefício para todos nós. Então, eu deixaria, então, o palco realmente de todos os nossos convidados aqui, para cada um trazer a sua visão, né, do que pode ser feito para melhorar, do que ele aprendeu durante as instalações. Né? Ninguém aqui é novato, né? Todo mundo está bem experiente, calejado, de entender onde estão os pontos de dificuldade, se é na interação, se é na interface, se é no delivery, se é no comissionamento, se é na interação com o regulador. Né? Nós temos várias nuances a serem exploradas, e eu acredito que cada um dos nossos panelistas aqui vai trazer uma visão bem interessante, bem particular, que, no final das contas, vai todo mundo levar para casa e repensar no seu banco de dados, no seu quadro negro, para poder repensar a sua próxima instalação. Como fazê-la melhor. Obrigado. Obrigada, Samir. Passo a palavra, então, agora para Alain Bush, diretor comercial da Tecnip FMC. Já tem a apresentação aqui? Tá legal, perfeito. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo a PPSA pelo convite. É um prazer poder vir aqui compartilhar um pouco da nossa história recente com o público. Não está assim? Agora. Perfeito. Bom, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento expressivo no volume de investimentos no mercado de óleo e gás aqui no Brasil, e a gente começou a ver sinais desse aumento no final da última década. E, apesar da Tecnip FMC estar no Brasil há bastante tempo, ter uma presença consolidada através de plantas, frotas, times de engenharia, times de execução, nós percebemos que essa nova, que a gente chamava na época de onda que viria, ela trazia algumas lacunas que nós precisaríamos preencher para estarmos prontos para atender esse volume de investimento. Então, na época, a discussão era como é que a gente se prepara para isso, quais são as medidas que a gente precisa tomar, apesar do mercado, naquele momento, ainda estar em baixa. Então, quando a gente olha um pouco mais em detalhe de onde vem esse volume, especificamente no segmento subsea, a gente vê um destaque muito grande de projetos EPCI.
Projetos EPCI remetem hoje a dutos rígidos, cuja escala e volume não existia no Brasil até um passado recente. Então, uma das primeiras decisões que nós tomamos foi justamente a construção, investimento e construção na Spool Base, lá no Porto do Açu. Essa Spool Base está operacional hoje, é a foto que vocês estão vendo, então é o Deep Blue já atracado na Spool Base, carregando os dutos de Mero 1 e Mero 2. Então, essa foi a primeira grande mudança decisão que nós tomamos para estarmos prontos para atender o volume de negócio que a gente está vendo hoje. Além disso, a gente também investiu no crescimento orgânico das nossas plantas, tanto de dutos flexíveis quanto de sistemas de produção submarina. Nós começamos uma jornada Lean há cerca de 15 anos atrás, o que permite foco em melhoria de processos, estabilização da produção, maior previsibilidade e ganho de escala na base que nós já temos instaladas aqui no parque de Fabril da Dutra. Então, quando a gente junta o volume de instalação maior e o volume de produtos maior, a próxima parte da cadeia é o nosso time de serviços. Então, também tomamos a decisão de expandir, então foi feita uma expansão de cerca de 30% na área de serviços da empresa para se preparar para esse volume atual. E, por fim, mas não menos importante, vem as pessoas que tiveram um crescimento também na mesma ordem de grandeza, o nosso time. E aqui a gente conversa bastante com outros players da indústria, e eu acho que o grande desafio de todo mundo é como abarcar esses novos entrantes. O mercado não consegue suprir essa demanda de pessoas com o nível de qualificação e conhecimento que é demandado pelo mercado de óleo e gás. Então, como trazê-los, como capacitá-los e treiná-los a tempo e com a qualidade que a gente precisa para atender o nosso negócio. Feitos esses investimentos, tomadas essas decisões, qual foi o fruto disso? A gente hoje tem todo esse portfólio de projetos que são uma consequência direta das decisões que foram tomadas. Então, especificamente, com o Petrobras pré-sal, a gente tem aí Mero 1, Mero 2, Búzios 6, mais recentemente o IPCI de HICEP, os projetos de subsea de equipamentos submarinos, então Búzios 6 a 9, agora a Global 23 também, que vai suprir vários campos, vários contratos de serviços, então Life of Field de HICEP, cabeças de poço, mais recentemente um contrato de engenharia, e, por fim, nas plantas de dutos flexíveis, diversas aplicações de gas lift, gas injection, também aí para suportar todo esse desenvolvimento do pré-sal. E olhando para outras operadoras, o projeto que foi mencionado aí mais cedo da Equinor, um grande projeto, o maior IPCI do Brasil até o momento, de Raia, e o projeto de Lapa Nordeste para a Total. Então, todo esse volume de projetos, hoje, a gente consegue atendê-lo em decorrência das preparações e das decisões que foram tomadas aí nos últimos 5 a 7 anos. Apesar do crescimento da infraestrutura, crescimento, capacitação do time, aumento no volume de atividades de instalação, a TechnipFMC ela não abre mão de estar à frente de desenvolvimento tecnológico. Então, isso para a gente está no DNA, é algo que muito nos motiva. O exemplo mais recente disso é o projeto HICEP, que está alavancando uma série de parcerias com operadoras, com o mercado fornecedor e com universidades. A gente tem trabalhado aí muito próximo da UFRJ, do SEMPES e da Unifei, em Itajubá. Toda a tecnologia do HICEP está sendo desenvolvida a partir do Centro de Tecnologias aqui do Brasil, que fica no fundão ali do lado da UFRJ. Então, quando a gente olha para todo esse volume de negócios que tem no mercado e que a gente conseguiu conquistar, a TechnipFMC entende que a única forma de tornar isso sustentável hoje é fazer de forma diferente. Fazer de forma diferente para nós hoje é o que a gente está chamando de jornada de SSI,
que é a simplificação, padronização e industrialização, né? E aí, quando a gente fala de industrialização, a gente pensa muito em produtos, mas a gente está falando também de processos, né? Porque industrializando produtos e processos, a gente consegue aumentar o nível de prontidão das soluções, respondendo parte da sua pergunta. Com isso, a gente consegue, né, ter mais previsibilidade, ter menos retrabalho, ter uma qualidade melhor de execução e uma produção maior em termos de volume com a infraestrutura já instalada, sem requerer novos investimentos que, inevitavelmente, trazem um impacto em custo. Então, eu queria terminar dizendo que todos esses investimentos, né, realmente estão surtindo efeito. A gente tem conseguido encarar os desafios dessa alta de volume, desafios, inclusive, que nós não contávamos, né, toda essa instabilidade geopolítica que vem contribuindo muito para o aumento de custos e dificuldades logísticas que a gente vem convivendo aí nos últimos anos, né? Estar aqui, estar no Brasil, para nós não é um número de conteúdo local, é realmente fortalecer o que nós já temos instalados no Brasil. A gente já está aqui há cerca de 70 anos, né? Nós temos um time praticamente, quase que na totalidade brasileiro, e isso é o que nos impulsiona. Então, queria fechar agradecendo novamente a nossa participação aqui e poder contribuir um pouco com o painel. Obrigado. Obrigada, Alain. Convido agora João Carlos de Araújo, gerente-geral de implantação de projetos de desenvolvimento da produção da Petrobras. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O operador aqui, tá vendo? O nosso maior operador tinha que dar seu depoimento aqui. A gente vai falar um pouco sobre primeiro óleo e ramp-up aqui, né? O ramp-up varia muito, depende da época do ano que a gente chega, condições meteorológicas impactam aqui de maneira importante e depende dos poços. A gente conseguiu já topar plataformas com 5 poços e vamos topar outra com 35 poços, no caso de Marlim. Então, não dá para comparar as datas. Mas o primeiro óleo não. O primeiro óleo é uma coisa que a gente consegue comparar. Eu mostrei aqui uma figura um pouco diferente, não me limitei ao pré-sal. Essas são as unidades que a gente fez nos últimos 7 anos. Eu gosto de 7 anos porque foi a data que a gente começou a fazer a auditoria de SGSO, como fazemos hoje, que foi a partir de 2018. Aí dá para comparar mais ou menos as unidades e o tempo que levou. A gente tem um númerozinho do lado ali, quantos meses passou-se entre a chegada da unidade na locação e o início da produção. Tem pré-sal e não pré-sal, não há muita diferença na unidade, ser pré-sal ou não, para conseguirmos fazer isso. A gente já conseguiu fazer várias com 2 meses, tivemos outras que chegamos a ter 5 meses. Para um projeto de capital intensivo, isso faz uma brutal diferença, brutal diferença. A gente já investiu na unidade antes, já fizemos poços antes, compramos linhas antes, e esses 1, 2, 3 meses adicionais ao que poderia fazer por questões de execução mesmo, isso realmente dá um impacto grande na economicidade do projeto. A gente perde aqui mais de centenas de milhões de dólares de valor presente nisso aqui. Mas a gente já conseguiu fazer, e com sucesso. As unidades que a gente foi auditado lá em 2018, 19, 20, a ANP é muito rigorosa em cima desse processo, e deve ser mesmo, porque o que a gente aprende como indústria e não somente como empresa. Então, isso aí a gente está desenvolvendo junto, trabalhando junto. E a gente está... Hoje, o processo, vou mostrar um pouco para frente aqui, é muito mais robusto do que era até para a Petrobras. Se a gente pensar aqui que, em 2018, quando eu estava sendo auditado na P74, a gente já estava concebendo a unidade de Dona Nery, que chegou 7 anos depois. E são equipes dedicadas que fazem um projeto. A troca de experiência entre equipes não é trivial.
A gente dedica uma equipe, ela acompanha o projeto até o final do ramp-up. Isso demora 7, 8 anos. Não é trivial a gente conseguir transmitir as informações e o conhecimento entre projetos, né? Um projeto, eu tenho que ancorar a unidade, eu tenho que fazer o pulim. Isso aqui não é muito esquizável. A gente vai demorar, a gente vai levar aí 50 dias no mínimo para conseguir ancorar e fazer isso. O resto do tempo é para conformidade legal. E tem um miríade de ações aqui, que eu destaquei só uma, que é a mais complexa de todas, que tem que ser mesmo, né? Eu tenho ali a Anvisa, a ANP, IBAMA, Receita Federal, Marinha, tudo isso aqui a gente já tem contatos. O SGSO, até para garantir a segurança operacional de uma unidade, a gente precisa se debruçar com muito mais, um olhar muito mais atento ali. E esse trabalho é feito. E eu acho que a grande diferença que eu vejo do que já foi no passado e agora é que eu acho que a gente está trabalhando como segmento agora. É o setor de petróleo aprendendo. No passado, já havia, de parte da Petrobras, e eu acho que isso aí eu estou do órgão regulador também, uma visão meio antagônica, como se houvesse diferentes approaches, diferentes objetivos de parte a parte. Hoje, não. Hoje temos uma conversa clara, franca, dura, diversas vezes, certamente dura, mas não há antagonismo. A gente entende que o que está sendo feito deve ser feito e deve ser cobrado. E a Petrobras, ela se estruturou para fazer isso. A gente viu, nesse processo, uma série de lacunas que eram inerentes à nossa organização interna. A gente tinha a operação muito apartada do projeto, muito apartada da execução do empreendimento. A gente conseguiu juntar isso aqui e a operação participa desde o começo. Nós não tínhamos uma estrutura corporativa que fizesse essa transição de aprendizado e informação entre os projetos de forma estruturada e perene. Hoje a gente já consegue fazer isso. A nossa comunicação com a ANP era spot, vai e volta, vai e volta. Hoje a gente conseguiu fazer uma ligação de confiança, a gente conversa em uma interação contínua com o regulador. E a gente consegue fazer isso e ter um resultado extremamente mais robusto do que nós tínhamos antes. Nosso desafio agora é reduzir o tempo que a gente leva para fazer isso. A gente já fez em 2 meses, quando era um processo menos estruturado. Não faz sentido eu trabalhar mais estruturado e demorar mais tempo, deve demorar menos tempo. A gente já vai fazer o dever de casa aqui, estamos discutindo aqui, o bispo vai falar aqui a seguir. É uma relação que hoje, isso que você vê da China, da China do mês passado, ano passado, eu fui lá na CSO, na auditoria, e é uma relação clara, uma relação de confiança, de cobrança, e que pode ser muito útil para a Petrobras, mas não somente para a Petrobras. O que a gente vem aprendendo aqui, junto, e a ANP se capacitando cada vez mais e já está passando a gente em termos de regulação, e é assim mesmo que deve ser, está estabelecendo uma régua, um patamar de qualidade que é de excelência e que vai ser adotado por todo o segmento. Nós fazemos 18 unidades em 7 anos, a gente tem uma experiência acumulada grande, mas não é todo mundo que tem na nossa regulação, no nosso órgão de controle, na nossa conformidade. Empresas que vêm aqui, até algumas afretadoras nossas, se deparam pela primeira vez com um modelo que não é usual, não é igual no mundo todo. E é importante que esse processo seja estruturado como processo de país. E é assim que a Petrobras vê. Isso é um processo de país em que o órgão regulador e as operadoras têm o mesmo objetivo de ter uma unidade que tenha total segurança operacional. E é um caso de sucesso. A gente tem 6, 7 anos, essas unidades que eu botei aqui operando,
não está nenhum evento significativo de segurança operacional. Aquela auditoria feita em 2018 foi eficaz. E os fatos e dados mostram isso. Quer dizer, a ANP, desde lá de trás, o que ela cobra e vem cobrando, nos parece adequado, face ao resultado que nós estamos tendo. É uma operação tranquila, que nós temos tido em toda a pressão. Então, eu podia falar aqui de N outros assuntos, mas não faz sentido aqui. Poderia falar do ramp-up, da dificuldade que nós temos, a despeito dos investimentos aqui, precisamos de mais fornecedores. A nossa frota própria, contratada, ela não supre exatamente aquela ausência de recursos, porque tem a manutenção enorme que a gente faz com a mesma frota. Então, recurso é um problema, é uma complicação que a gente precisa endereçar para poder acelerar o ramp-up. Mas acho que o grande desafio nosso para o primeiro óleo é conseguirmos fazer tudo o que vem sendo feito num prazo mais curto. Hoje, isso está acontecendo e tem uma melhora claríssima. As não conformidades que eram levantadas, a gente respondia à ANP e tinha perto de 40% de sucesso na resolução das questões. Bom, voltava tudo para fazer uma réplica. A gente olhou para isso, é nosso problema. A ANP, o que ela está cobrando, a gente não está conseguindo entregar na primeira resposta. Hoje, com esse novo modelo que a gente conseguiu aprimorar, 85% do que é questionado, a primeira resposta é suficiente e esclarece as dúvidas do regulador. E é isso mesmo, a nossa pretensão é que a gente, numa auditoria da ANP, a gente consiga ter 1, 2, 3, 5 pontos que a gente não conseguiu endereçar nos projetos e que isso seja um ajuste fino e consigamos voltar com a nossa atuação mais adequada àqueles 2 meses que a gente já conseguiu fazer do primeiro óleo. Acho que é um desafio da indústria e eu acho que é plenamente possível. Eu acho que essa atuação conjunta do regulador com as empresas faz toda a diferença e é isso que vai fazer a gente conseguir esse ganho de produtividade para o país. Era isso. Muito obrigada, João Carlos. Convido agora, então, o já citado aqui Luiz Bispo, superintendente de segurança operacional da ANP, para a sua exposição. Bom, falar agora, depois do João ter citado tanto, esse processo vai ser interessante. Vamos lá. Bem, para falar de primeiro óleo, né, e ramp-up, eu pensei assim, eu acho que eu tenho que falar qual é o nosso papel, né, da Superintendência de Segurança Operacional para possibilitar o primeiro óleo, principalmente, né. O ramp-up eu acho que vai por tabela, né. E cheguei à conclusão exatamente das auditorias pré-operacionais que o João citou. Então, vou falar um pouquinho sobre a ótica agora da ANP. Para que lado gira? Que aponta? Então, verde mesmo que eu estou apertando. Foi. Bem, essa é a nossa agenda. Vou passar logo aqui por ela. Primeiro, histórico, né? Por que a gente começou a fazer essas auditorias de estaleiro, né? Como foi comentado, essas auditorias elas já acontecem há bastante tempo, mas a partir de 2018 elas passaram a ter um novo viés, né? O respaldo legal para essas auditorias está na resolução ANP 43 de 2007, que é a resolução que aprova, né, o SGSO, faz a exigência da aprovação da documentação de segurança operacional, a DSO, a matriz de correlação, enfim, uma série de coisas. E também da experiência da ANP de que, olha, é melhor, né, se reparar certas coisas antes da unidade entrar em operação e garantir a completação e comissionamento completo de certos sistemas do que deixar para ver isso depois. Tá?
Então, nessa esteira, né, a ANP começou a adotar essa abordagem, que eu acho que foi muito bem recebida, né, pelo próprio mercado, e hoje em dia já é uma prática, né, as próprias operadoras já solicitam que a ANP realize esse tipo de auditoria em suas unidades quando ainda estão em estaleiro. Bem, o objetivo, né? O nosso objetivo é garantir as operações seguras, né? Assegurar o devido comissionamento dos sistemas e subsistemas, bem como a gestão dos riscos ao longo do processo, identificar oportunidades de melhoria nos sistemas de gestão, né? Essas auditorias elas abordam quase todas as práticas de gestão do SGSO e identificam observações e não conformidades no projeto e no comissionamento dessas unidades. Não necessariamente um condicionante para o primeiro óleo é uma não conformidade, é só um condicionante para o primeiro óleo. Então, como está dito ali, a identificação dos condicionantes é parte integrante desse processo, né, de situações em que houve falha na gestão de risco ou do comissionamento, e, nesse caso, o operador é notificado a revisar esses aspectos que foram observados de desvios. E esse processo também faz o acompanhamento de aspectos que precisam ser finalizados antes do início das operações, seja do primeiro óleo ou do primeiro gás. Então, vou mostrar aqui algumas ações, né, e análises realizadas nos anos de 2023 e 2024 pela ANP. Em 2023, né, a SSO ela realizou 5 ações de fiscalização em fase pré-operacional, ou seja, em estaleiros, nas seguintes unidades, né? Aí eu destaquei aí em negrito as unidades que estão relacionadas aos contratos de partilha, mas também tiveram outras unidades que foram auditadas, que são de contratos de concessão. Então, daqui, relacionado à PPSA, teve o FPSO Sepetiba, o Bacalhau, que foi o único até hoje que foi dividido em 2 etapas, e o FPSO Duque de Caxias, que foi em dezembro de 23. Em 23, também 4 unidades tiveram início de operação autorizado, né? Relacionado aos contratos de partilha, teve o FPSO Sepetiba e o FPSO Almirante Barroso. E, ao longo desse processo, foram acompanhadas 142 condicionantes dessas 4 unidades. Dentre esses processos avaliados, né, observou-se que, por 88 vezes, houve a necessidade de reanálise de um condicionante, né, resultando em uma taxa de aprovação de aproximadamente 46%. Isso fazendo um global dessas 4 unidades. Pode ser que alguma tenha tido um índice de reprovação maior do que o outro. Mas isso é um ponto importante salientar, é o seguinte: toda vez que a gente tem que não concordar ou reprovar a análise de um condicionante, a gente está tendo retrabalho e vocês também terão, né? Então, esse é um ponto que eu sempre faço questão de reforçar, né? Os pareceres da ANP de análise condicionante, eles são todos públicos, eles estão disponíveis para qualquer pessoa que queira acessá-los em qualquer lugar da face da Terra, né, porque acessa pela internet. Então, embora, né, o João tenha comentado assim, que existe uma dificuldade de passagem de conhecimento de uma equipe para outra, mas eu entendo que essa possível barreira ela deixa de existir quando é só aquela equipe acessar um documento no site da ANP na internet, né, e ler o que a ANP falou sobre determinado condicionante. Como a própria Petrobras salientou, existe uma série de condicionantes que são condicionantes padrões das unidades, né? E que, de certo modo, as operadoras elas já têm condições, previamente, a saber o que a ANP exige de resposta para aquele condicionante. Tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante, né, e que, com certeza, ele tem um impacto positivo no primeiro óleo das unidades ao recebermos as respostas já como elas foram aceitas em outros casos. Tá. Vamos lá. Em 2024, né, nós realizamos também 4 ações pré-operacionais de auditoria relacionadas aos contratos de partilha. Teve o Almirante Tamandaré, o FPSO Bacalhau, a auditoria final, e o FPSO Alexandre Guzmão, também todos que foram até citados aqui também ao longo do dia. E 2 unidades entraram em produção. Relacionado aos contratos de partilha, teve o FPSO Duque de Caxias, que foi até o FPSO que ficou ali com 5 meses, né, entre a chegada na locação e foi o que ficou mais tempo ali.
coisa. Mas teve uma série de questões também marítimas. Eu até coloco que para fins da ANP, um marco importante não é nem a chegada na locação da unidade e o início de operação. Quando foi realizada a auditoria, quando foram enviados os condicionantes e quando se começou a ter a primeira resposta e quando chegou a última. Porque não adianta nada vocês quererem que a unidade ela fique 1 mês, 15 dias, 1 dia só na locação esperando, se a gente não recebeu nenhuma resposta dos condicionantes que foram enviados, ou se recebeu no dia anterior. Tá? Esse é um ponto importante, tá? que não apareceu na métrica, né, que você usou, mas que é sensível. Tá? Não adianta mandar a resposta hoje e querer uma resposta da ANP amanhã, né, e geralmente de um calhamaço de documentos. Em relação a 2024, né, desses processos, a gente reparou que 55 vezes houve a necessidade de reanálise de um condicionante, resultando numa aprovação de aproximadamente 63%. Dentre esses 2 que foram aprovados, eu destacaria que o que teve maior índice até de reprovação foi o Duque de Caxias, que está relacionado aqui com o contrato de partilha. O Maria Quitéria já teve um índice maior de aprovação. Isso pode ser resultante até da primeira operação da MISC no Brasil, né, que era do Duque de Caxias, e o Maria Quitéria já tinha lições aprendidas do Ananeri. Mas, de qualquer modo, né, a gente tem aí, entre o operador da instalação e a ANP, tem o operador do contrato. Nesse caso, para os 2 casos, era a própria Petrobras, podia ser qualquer outra. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque o operador do contrato perante a ANP já tem uma farta experiência do que a ANP considera aceito ou não para fins condicionantes. Então, ele tem condições de filtrar o que ele recebe da operadora da instalação e que sabe que não vai ser aceito, para evitar o retrabalho dos 3, da ANP, do operador do contrato e do operador da instalação. Além dessas 2 unidades que foram autorizadas, a gente ainda está em fase de análise de mais 2, né, do FPSO Atlanta e relacionado aqui aos contratos de partilha do FPSO Almirante Tamandaré. E como é que funciona, né, esse processo condicionante? O que a gente listou aqui, que seriam itens mínimos que devem ser enviados, né, como resposta de um condicionante? O critério utilizado se foi baseado em procedimentos internos ou em normas de segurança internacionais, a descrição objetiva e o universo amostral em que se aplica o critério, a demonstração que o critério foi devidamente aplicado e implementado, e ser emitido por um responsável técnico do operador do contrato, com notório conhecimento da área de condicionante relacionado e sem relação direta com as ações para atendimento do condicionante. Né, e a experiência do técnico deve constar no relatório. Então, esses são aspectos mínimos, né, que a gente observa para fins de análise dos condicionantes nesse processo de liberação do primeiro óleo. Alguns condicionantes, né, exigem mais de uma resposta por parte dos operadores, como eu te falei. Não há ganhos, né, isso é uma coisa muito importante, não há ganhos em entregas parciais de documentação. Ou seja, se você não tem aquele condicionante completamente respondido, quitado, não envie. Não envie. É simples assim. Espera completar para enviar, porque só vai gerar retrabalho seu e nosso. E eu costumo brincar dizendo que ainda gera ranço, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, você teve coragem de mandar isso, misericórdia. Não, obrigado, né? Então, como eu disse, os processos são públicos, né? Eles devem ser acessados para verificar as lições aprendidas. Então, assim, embora cada projeto seja único, né, e principalmente para todos aqueles que estão envolvidos na sua execução, a especialidade e a especialidade e aquele projeto ser especial termina aí, para quem está envolvido nele. Ponto. Para a agência, foram 18, né, aí nos últimos anos, e tem mais 12, né? Então, assim, nenhum projeto é especial, é mais um. Não tem nada que foi aceito,
que não foi aceito em um projeto que vai ser aceito no seu, né? O que a gente preza assim, é por isonomia, né? Transparência. Então, assim, se não foi aceito no processo, na unidade que veio imediatamente antes da sua, rapaz, na sua também não vai ser, não. Então, assim, de novo, nem tenta, né? Se for um caso diferente, a gente senta e conversa, mas geralmente não é, tá? Então, assim, esse é um ponto assim muito importante. E, de novo, todos os pareceres são públicos, estão disponíveis na internet, né? Então, de novo, só reforçando, os pareceres emitidos esse ano e até os do ano passado, eles devem ser considerados para a elaboração das respostas que devem ser enviadas para a análise da ANP. E algumas considerações finais, né? Como eu falei, não existem surpresas nesse processo de estabelecimento e de análise de condicionante, né, para início de produção. As lições aprendidas de condicionantes nos anos 24 devem ser consideradas na elaboração das respostas a serem enviadas à ANP. Nos próximos anos, nós vamos ter uma série de novas unidades, né? E a incorporação dessas lições aprendidas, ela, com certeza, ela vai impactar positivamente, né, no primeiro óleo dessas unidades. Tá? Por quê? Porque facilita, né, a nossa análise e facilita também por não ter retrabalho nem nosso, nem dos operadores. Porque uma coisa também que eu sempre faço questão de dizer é que a ANP ela trabalha muito, né, para que ocorra a produção de petróleo e gás natural. Essa é a nossa atividade fim na exploração, na exploração e produção. Vamos dizer assim, é até contra a nossa natureza quando não ocorre a produção, né, porque a gente trabalha muito para que isso ocorra. Mas a gente não se furta a não deixar que ela ocorra se não tiver a segurança mínima estabelecida. Mas eu concordo, assim, todos estamos no mesmo objetivo, que é produzir no Brasil com segurança, né? Mas é aquela máxima, né? Me ajuda a te ajudar, né? Obrigado, gente. Evitar o retrabalho parece ser a palavra a expressão mais usada pelo Luiz Bispo. Obrigada pela sua exposição aqui. Então, agora vamos ouvir Pedro Rabelo, gerente de operações da Subsea 7. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite da PPSA. É um prazer estar aqui apresentando, fazendo parte desse painel. Dando uma analisada no perfil aqui dos presentes, eu foquei num slide um pouco mais técnico. Vai ser minha apresentação, basicamente, um slide bem técnico, para a gente refletir um pouco mais em cima do EP System e quais são os desafios que a gente tem. Mas muito legal escutar um pouco do Alan e dos desafios que a Technip vem tendo ao longo dessa jornada e saber que a gente da Subsea 7 também divide bastante parte desses desafios e a gente vem se preparando, né, para atender esse mercado há mais de 20 anos, né? Então, assim como a Technip, eles têm uma spoolbase no Brasil, a gente tem uma spoolbase também no Brasil, em Ubu, que é uma spoolbase que a gente tem há cerca de 20 anos, que a gente produz esses tubos rígidos, que são os tubos que a gente usa para produção, principalmente no pré-sal. E toda a frota da empresa também circula em cima dessa questão dos desafios que a gente tem de águas profundas. Então, a Subsea 7 recentemente teve investimento na frota também, em ter navios com maior capacidade para atender o pré-sal. Um exemplo disso é o projeto que a gente está fazendo de Bacalhau para a Equinor, em que a gente tem aí capacidade de carga associada a esses risers muito altas, né, e que a gente está com o nosso flagship da empresa fazendo essas atividades no Brasil, que é o Seven Vega, instalando os tubos para esse projeto de Bacalhau, e que em breve vai ter essa chegada da FPSO. Então, um pouquinho do que a gente vai falar aqui, sem dúvida alguma, é super válido também para o projeto de Bacalhau. E não só na parte de infraestrutura em si, mas a Subsea 7 vem trabalhando muito na cadeia de supply chain. Esses projetos de PCI é um grande desafio, a gente conseguir ter tudo no tempo certo para atender a demanda da FPSO.
a FPSO estando instalada, os tubos estando prontos, com os equipamentos, tudo instalado no timing certo para a gente conseguir fazer esse primeiro óleo ramp-up. Então, grande parte disso no projeto EPCI vem da parte do supply chain, do fornecimento dos tubos, dos equipamentos e tudo mais que é necessário para a gente completar esse projeto. É muito interessante também escutar um pouco da parte do João, porque esses ramp-ups, esses dados são sensacionais, e também do Luiz, de como a gente consegue acelerar e facilitar esse processo de recebimento das FPSOs. Acho que a gente está desenvolvendo muita coisa nova em si, em como receber essas FPSOs no Brasil. Antigamente, todas as FPSOs vinham para a Baía de Guanabara, tinha que passar pelo processo de clearance e tudo mais. Agora, a gente já consegue receber algumas FPSOs direto no campo, e, sem dúvida alguma, isso traz um grande benefício para o primeiro óleo. Então, passando um pouquinho aqui para os desafios que a gente tem, como já foi falado aqui, a chegada, a preparação e liberação da FPSO é o primeiro grande desafio para esse projeto EPCI. Então, para uma reflexão aqui, a FPSO sempre vem rebocada do exterior, e a gente tem que ter uma transição entre o modo de reboque e o modo de operação no campo. Para fazer a ancoragem dessa FPSO, a gente faz toda a pré-instalação das linhas de ancoragem, a gente tem que ter rebocadores específicos com uma capacidade muito alta também para manter essa FPSO na posição. Então, tudo isso, o detalhamento disso e como a gente consegue linkar isso entre a operadora, o IPCista, faz total diferença quando a gente fala do primeiro óleo. Chegada, ancoragem, e aí depois a gente entra um pouco mais na parte do cronograma dos navios que vão estar instalando esses tubos, esses risers e umbilicais para a FPSO. Então, normalmente, nos projetos que a gente vê passados, a gente faz umas instalações que a gente chama de pull-in direto para a FPSO. Então, você vem construindo o tubo e faz a entrega desse tubo para a FPSO diretamente. Mas a gente está desenvolvendo outras alternativas muito interessantes. Então, o exemplo de Bacalhau é um exemplo muito legal, que a gente consegue fazer o pré-abandono de todos esses tubos. Então, a campanha do navio de construção, ela é dissociada à campanha da FPSO. Você consegue fazer a instalação desses tubos todos fora do caminho crítico da FPSO, deixar esses tubos pré-instalados no fundo. Obviamente que você tem um super desafio técnico aqui, que é como você consegue deixar isso a 2.200 metros de profundidade. Então, todos os equipamentos que vão nesse tubo, um riser desse de laser wave, a gente tem diversos equipamentos que fazem parte do riser, eles precisam estar qualificados para essa profundidade de 2.200 ou 2.100, seja qual for. No caso desse projeto que a gente está fazendo com a Equinor de Bacalhau, a gente está aí com tudo qualificado para 2.200 e todos esses risers já pré-instalados no fundo e esperando a FPSO, que deve chegar aí no meio de fevereiro, para a gente fazer essa campanha de pull-in. Então, você consegue tirar bastante risco do cronograma offshore em si, indo para essa solução de tirar a relação entre o navio de instalação e a FPSO e usar um navio até mais simples para essa campanha de pull-in. Então, isso é uma reflexão bem interessante. Eu, inclusive, já tive algumas reuniões com a PPSA para apresentar um pouco do detalhamento técnico disso, de como a gente vem fazendo. E eu acho que essa é uma reflexão legal para trazer para o fórum. Depois, então, de falar um pouco dessa parte dos risers, todos esses tubos eles precisam ser transferidos para a FPSO, e durante esse preparativo para as transferências, a gente ainda depende muito do fator humano, de mergulho. Então, isso entra diretamente nesse cronograma, nesses 2, 4, 5 meses que a gente está falando para o primeiro óleo. Então, tem aí uma oportunidade também muito interessante de como que a gente consegue otimizar
essa interface e melhorar essa preparação e os tempos para entregar um riser depois do outro. Principalmente quando a gente vai para uma opção de pré-abandono no fundo, a gente tem uma capacidade muito grande de conseguir entregar esses risers em sequência, um depois do outro para a FPSO. Então, é muito importante que a gente trabalhe numa preparação prévia desse time que vai estar trabalhando na FPSO com pulim, mergulho e tudo mais, para a gente poder fazer essa entrega dos risers conforme um cronograma bem desafiador, mas que é muito melhor para o ramp-up e para o primeiro óleo do que a gente fazer a construção do tubo e o pulim direto. Então, isso é alguma coisa que a gente vem fazendo aí diretamente com a Equinor, a Modec, nesse caso de Bacalhau, e que a gente faz também em todos os outros projetos com a Petrobras, né? A gente fez agora, está fazendo pulim para Mero 3, a gente tem aí na carteira também os projetos de Mero 4, Búzios 8, Búzios 9, então, todos esses projetos ativos que a gente já está trabalhando nesses preparativos, e algum desses a gente já está discutindo com a Petrobras a questão de pré-abandono também, para melhorar o primeiro óleo ramp-up. Então, isso é bem interessante. E o último tópico aqui é a parte do pré-comissionamento, né? Não adianta a gente só entregar o riser, mas a gente tem que fazer toda a parte do pré-comissionamento também para ter certeza que esses dutos estão íntegros e prontos para operar, né? Então, tem muita interface também com a FPSO, quando a gente fala desse pré-comissionamento. Se a gente faz o pré-comissionamento com esse tubo no balcone, no caso da Equinor, a gente está indo para uma estratégia um pouco diferente. Alguns desses tubos são pré-comissionados no fundo, então a gente já consegue tirar do caminho crítico também algumas outras atividades interessantes. Então, basicamente era isso que eu tinha para dividir aqui. Agradeço novamente a oportunidade e uma boa tarde a todos. Obrigada, Pedro Rabelo. Então, para encerrar este painel, convido Vinícius de Carvalho, gerente de operações da Equinor, para a sua contribuição. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer, em nome da Equinor, a PPSA, pela oportunidade de compartilhar um pouco especificamente do projeto de Bacalhau. A Equinor, a experiência da Equinor com o primeiro óleo em ramp-up no Brasil é pequena. Nós colocamos o campo de Peregrino em operação em 2011. Depois, a fase 2 do campo de Peregrino, acho que aproximadamente em 2021, 22, o primeiro óleo, não me lembro. E são campos bem diferentes do que é Bacalhau, né? São dois extremos, né? A gente teve a experiência de Peregrino, que é um campo de óleo pesado, baixíssima pressão, e agora a gente está indo para o outro extremo do espectro, com Bacalhau, que é um campo com reservatório com 900 bar de pressão. Nós iremos injetar 750 bar, pelo que eu saiba, a maior pressão de injeção no Brasil. Então, traz desafios bem diferentes e as características do campo são bem diferentes. Isso leva a expectativas de primeiro óleo ramp-up bem diferentes de um projeto típico de FPSO no Brasil. É isso que eu gostaria aqui de destacar. Então, assim, até o título é Planejamento e Desafios, né? Um look ahead. Eu não tenho muito como olhar para trás aqui em termos de compartilhar experiência de projetos anteriores. Então, aí o campo de Bacalhau é um campo que está numa lâmina d'água de, em média, 2.050 metros. São 19 poços complexos. A gente optou por fazer poços quase verticais, com uma completação para facilitar a completação. Árvores de Natal de uma pressão de 15.000 PSI, 20 linhas de ancoragem. É um layout bem diferente de um processo típico, ou seja, a gente tem loops ou anéis de produção, são 3 anéis, usando unicamente risers rígidos e flowlines rígidas no fundo do mar.
com tains de poço para os anéis. Os anéis têm de 3 a 4 poços. Então, isso leva a uma característica de pooling, de campanha offshore bem diferente. Eu vou destacar o porquê. Então, esse aí é o nosso FPSO com todos os módulos a bordo, está em Singapura. Estamos na fase final de comissionamento onshore. A partida está prevista para o final de dezembro. Serão aí de 45 a 60 dias de reboque. Então, e a gente tem um FPSO que é um casco novo, fundo duplo, lado duplo, 53 mil toneladas de topside, peso seco, e bem grande, com 365 metros de comprimento, formato de barcaça. Então, a navegação é mais lenta do que um convertido, né? Ele é otimizado para ser estático, não para navegar ou para ser rebocado. Então, o que eu queria destacar primeiro como foi já mencionado pelo nosso colega, nosso parceiro aí de negócio aí da Subsea 7. A gente está com a campanha de instalação da estrutura de surf, perfuração dos poços, bem desafiadora a campanha de perfuração. A gente está atrasado com relação à entrega de poços. A gente tem que perfurar esses poços com o chamado MPD, que é Managed Pressure Drilling, que a gente tem uma margem de perfuração muito pequena entre a fratura do reservatório e a perda de controle do poço. Então, a gente tem um cuidado extremo com segurança de poço, a gente é muito conservador, então isso está nos levando a realmente ter alguns desafios aí na entrega dos poços. As âncoras, né, suction piles e amarras estão pré-instaladas, aguardando aí a chegada do FPSO, são 20 amarras. Está em fase final de comissionamento onshore em Singapura, mas vai haver ainda um escopo razoável de comissionamento na locação. Como eu falei, fim de dezembro é o planejamento para sair de Singapura. 2 meses de navegação. O FPSO vai direto para a locação. Isso é uma vantagem para a gente otimizar o tempo. Então, não vem aqui para a Baía de Guanabara, outro local de águas abrigadas, para questões de desembaraço aduaneiro ou de autoridades. A gente teve a pré-aprovação das autoridades para fazer isso. Isso é um ganho grande para a gente, nessa troca do responsável pelo reboque para o responsável por manter a posição até a ancoragem. Então, uma boa otimização. Serão 30 dias para ancoragem e uma outra medida também para otimizar o cronograma é que a gente contratou uma UMS, Popular Flotel. Com isso, a gente consegue, enquanto estamos fazendo o pooling dos risers, progredir com o comissionamento onshore e também viabiliza esses trabalhos simultâneos. É uma UMS com capacidade para 500 pessoas, não utilizaremos tudo isso, mas também eu acho que é algo um pouco diferente de um projeto típico aqui, a gente ter uma UMS para essa fase. A campanha de conexão e pré-comissionamento dos risers é complexa, a gente só está, como eu falei, só riser rígido, então a particularidade aqui nós precisamos fazer o pooling, conexão, pré-comissionamento, teste de pressão de todos os risers antes de partir à produção. Em outros projetos, você tem o pooling de um riser flexível de produção, um riser para injeção, já pode partir e continua o pooling dos outros risers. Aqui, devido ao risco, devido ao tamanho dos risers, devido à pressão de injeção, nós não podemos ter o barco operando, entregando as linhas para fazer a conexão dos risers simultaneamente com produção naquele bordo. O FPSO de Bacalhau, eu acho que é o único no Brasil que tem os risers do lado protegido do tempo. Normalmente, os risers ficam do lado exposto, mais sujeito a vento, corrente, e os guindastes operam no outro lado, no lado de sombra, protegido. Aqui a gente tem o contrário, devido à questão de segurança, devido a cenário de um vazamento de gás, num riser
2.000 metros de lâmina d'água, com alta pressão, o inventário é muito alto. Então, a questão do vento predominante, tudo isso, nos levou a tomar a decisão, entre outras, de colocar os risers no lado abrigado, né? Isso vai ajudar a campanha de mergulho. Nós tentamos muito fazer um design que evitasse a campanha de mergulho, não conseguimos, mas a gente tem um atenuante, que é fazer toda essa campanha dos risers no lado abrigado. Um outro ponto que está sendo extremamente importante é a antecipação de auditorias. Então, tanto o ANP como o SGSO fizeram em 2 etapas lá, e a primeira, eu acho que foi 6 meses antes da partida planejada, então tem nos dado bastante tempo para atender as condicionantes e os desvios apontados nas auditorias. A Marinha também já esteve lá, a questão de liberar o LDEC, isso para a gente é extremamente importante, a disponibilidade de todos os reguladores, agências, para antecipar auditorias, porque, por mais simples que seja uma alteração, uma mudança, uma modificação, quando a gente já está numa fase de terminar a construção e começar comissionamento, pequenas mudanças podem trazer grandes mudanças. Temos que fazer análise de risco, existe normalmente um efeito cascata, uma mudança levando à necessidade de outra, o risco aumenta muito. Então, para nós é muito importante a disponibilidade das agências nas várias superintendências, por exemplo, ANP, SGSO, mas medição fiscal também é complexo aqui, e outras, de responder a perguntas, dúvidas, esclarecer dúvidas técnicas do projeto em fases iniciais, até responder de forma vinculante, que a gente já tem uma resposta de, a gente pode seguir com muita certeza nesse caminho que já foi aceito, né? Assim, respostas que nos deem a segurança de estar tomando o caminho correto. Então, as agências têm um potencial muito grande de ajudar os projetos a dar uma previsibilidade e evitar mudanças tardias, que são muito complexas normalmente e demoram muito mais do que se a gente fizer a mudança no início do projeto. Incertezas aí que a gente tem nesse projeto. Esse projeto, até onde eu sei, é o primeiro no Brasil que vai ter a geração de energia elétrica e vapor em ciclo combinado. Então, a gente tem 4 turbinas a gás e 2 turbinas a vapor, e a geração de vapor também é essencial para o processo, para o heating medium. E isso é uma novidade, né? É muito comum em termoelétricas, mas offshore, a gente está sendo pioneiro nisso no Brasil. E o comissionamento desse sistema é bem complexo. Ele tem muitas interdependências. Então, a gente a Modec, né, que é a nossa contratada no modelo de Build, Operate and Transfer, é a primeira vez que está fazendo isso também. A gente está aprendendo junto. Então, existem riscos ao cronograma devido aí ao ciclo combinado. A eficiência da campanha de mergulho também é um ponto de interrogação, apesar da gente fazer a campanha no lado da sombra, né, a gente tem algumas premissas, ou a gente assume uma certa disponibilidade da campanha de mergulho, mas isso é uma incerteza muito grande. A eficiência da conexão da OMS também é uma incerteza. A gente, devido ao layout dos risers, a gente vai estar com a OMS conectada no lado exposto ao tempo, no lado em que as condições ambientais normalmente estão empurrando a OMS para o navio. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e desconectar, ser mais conservador nos limites de operação. Isso pode levar a uma redução na eficiência da conexão do OMS e atraso nos trabalhos a bordo. O número de postos disponíveis para o primeiro óleo, como eu falei, a campanha de perfuração, a gente também está com atraso, isso pode afetar aí o ramp-up. O tempo para o que a gente chama de flare-out, que é parar com a queima, também é uma incerteza. Nós temos 2 trens de compressão a 750 bar, é uma pressão que a gente não tem experiência com esse nível. Então, a gente estima uma certa duração, mas também, ou seja, a questão de
estanqueidade, de integridade, é muito relevante para esse sistema, que é um sistema complexo, com 3 trens de produção em série e alguns deles de fabricantes diferentes. Então, a questão da integração, da automação também é bem relevante aqui. E, então, essa velocidade do aumento da capacidade de injeção, a gente estima que a experiência que a gente vai ganhar com o primeiro trem de produção pode ser replicada com muita eficiência para o segundo, mas é uma estimativa. Então, isso também é uma atividade crítica. A gente vê que o nosso ramp-up vai ser muito em função da capacidade de injeção. O campo de Bacalhau, fase 1, a gente vai reinjetar todo o gás, nós não temos gasoduto, então a única forma de a gente lidar com gás é através da reinjeção. Então, isso vai ser um principal enabler ali para o ramp-up. Os postos, a gente tem esperança que tem um potencial muito bom. Então, na nossa estimativa, se tudo der certo aí, com 5 a 6 postos, a gente consegue topar a capacidade da planta, que são 220 mil barris dia. E a gente tem capacidade para comprimir e injetar 15 milhões de metros cúbicos de gás dia. É isso. Então, assim, só destacando então, a diferença de Bacalhau em relação a outros projetos, e eu acho que a indústria como um todo tem muitas áreas que podem ajudar os operadores a conseguir um primeiro óleo e ramp-up mais rápido. É isso. Obrigado. Bom, antes de tudo, queria agradecer aos colegas do painel. Realmente, a riqueza de informações técnicas e operacionais aqui não faltou. Desde a visão de prestadores de serviços, fornecedores de bens e serviços, indo para o lado dos 2 operadores e também com a participação, achei marcante, do bispo, né? Ele é o xerife, né? Então, ele é o cara aqui na instalação, né? Aprendi mais essa hoje. Mas, gente, entre algumas perguntas que eu já recebi, outras perguntas que eu mesmo tenho curiosidade, eu vou tomar a liberdade aqui de conduzir aí o Q&A. Tá? Eu gostaria de começar com o Alan. Né? Vi que, pela parte da Tecnip, né, acho que a história, quem conhece a história de Coflexip, agora a Tecnip, sabe que o quanto o uso de linhas flexíveis foi fundamental para o offshore brasileiro, né, para o subsea brasileiro, isso desde os idos da década de 70 e 80, né, que a gente sabe da relevância vamos dizer assim, o produto linha flexível foi se tornando cada vez mais sofisticado, né, a ponto de se tornar realmente um ponto realmente forte nos projetos, né? E o Alan mencionou, né, o aumento do tamanho dos projetos, do número dos projetos, e que ele falou uma palavra que era muito, vamos dizer assim, em moda, né, que é a padronização. O que a padronização faz de facilitar a vida de quem está operando no campo, né? Se você tem um problema e tem uma interface padronizada, então você tem ela ali off the shelf, você não precisa construir um equipamento novo. Eu queria, Alan, que você mencionasse, né, desse um destaque, né, de como a Tecnip está se preparando, já se preparou, né, para essa grande onda de projetos que a gente tem vivido no pré-sal e vai continuar a viver pelos próximos anos, né? Estamos falando de pelo menos 5 anos de operação contínua de novas instalações. Como é que a Tecnip enxerga esse desafio aí à frente? Não está ligado? Alô? Alô? Ok. Bom, acho que é a pergunta que todo mundo se faz hoje, né? E aí a gente tem que... Uma segunda pergunta remete ao seu comentário anterior dos custos, né? Como é que a gente consegue atender um volume de demanda maior e manter uma base de custo estável. Então, hoje, como eu mencionei na minha apresentação, a Tecnip FMC está investindo no que a gente está chamando de jornada de simplificação, padronização e industrialização. Com isso, a gente consegue produzir mais com as plantas de dutos flexíveis, de equipamentos submarinos, a própria spool base, a base de serviço. Eu acho que a padronização ela tem que ser o objetivo, o fim, para que a gente tenha previsibilidade, para que a gente consiga ter previsibilidade não só na
no produto em si, na solução em si, mas toda a cadeia, né? Porque, como foi mencionado aqui antes, hoje a gente não trabalha de forma isolada, né? É uma consolidação de esforços, né? Então, a gente começa desde a comercialização, né, junto aos clientes, quando a gente tem requisitos que são requisitos variáveis para projetos muito similares, a gente passa para a fase de engenharia, isso tem que ser retrabalhado, isso consome tempo, consome recurso, a gente vai para fornecedores, são muitos dos mesmos fornecedores, fornecendo produtos praticamente idênticos, com requisitos separados, então isso também gera retrabalho, né, e por fim a entrega, a instalação, a gente gosta de dizer que, uma vez o produto padronizado, a gente consegue ter uma solução, né? E o que é a solução? A solução é o barco já saber o que vai receber, já ter um procedimento pré-estabelecido, conhecer o equipamento, conhecer o produto e conseguir fazer uma instalação. Então, respondendo a sua pergunta, a gente hoje aposta no ganho de escala esse que virá de um trabalho junto com os nossos parceiros, né, as operadoras, de buscar uma estabilização nas especificações e requisitos que nos permita ter soluções praticamente off the shelf, aonde nós tenhamos prazos conhecidos e capacidade de entrega com previsibilidade. E o RICEP? O RICEP não é um equipamento único, né? Acho que boa parte da indústria tem curiosidade de saber até mesmo como será instalado, como é que é esse trabalho? Se encaixa nessa... O RICEP é um caso bastante interessante, é um equipamento novo, né, que ele vai permitir a reinjeção do gás denso antes que ele venha para a superfície, né? Hoje, cerca de 60% das plataformas estão sendo ocupadas pela planta de gás, então, com isso, você consegue maximizar a produção, não trazendo esse gás para a superfície, além de toda a redução de pegada de carbono, porque é muito mais... consome-se muito menos energia fazendo isso antes da expansão do gás no fundo do que é feito na superfície, na plataforma. Então, é um projeto de alto conteúdo, né, de complexidade tecnológica, está sendo integralmente desenvolvido pelo Brasil. A gente tem um time de engenharia que está desenvolvendo a tecnologia e o time de gestão de projetos estão hoje fisicamente no centro de tecnologias nosso no Fundão. Isso está sendo feito em parceria, como eu mencionei anteriormente também, com as universidades, especificamente a UFRJ e a Unifei Itajaí. O próprio SEMPES tem uma participação ativa. Os dutos vão ser soldados aqui no Brasil, na fábrica do Açu, os componentes vão ser fabricados no nosso Parque Fabril da Dutra. Então, tem uma conexão com os outros centros de tecnologia da empresa no mundo. A gente vai usar a nossa frota global, que é a frota que tem a capacidade de instalação para atender as cargas que vão ser necessárias, porque são grandes módulos, mas a essência do projeto é um projeto desenvolvido pelo time local aqui no Brasil para o Brasil, para a Petrobras. Não, super. Obrigado, Alan. Eu tenho uma pergunta aqui de Sérgio Fonseca, eu direcionaria para o Pedro, da Subsea 7. Qual seria o maior desafio que o EPCista deve superar para agilizar o ramp-up? Se você pudesse listar um desafio. É sempre difícil, né? É sempre difícil, mas a pergunta tem que ser difícil, senão não vale. Eu diria que o principal desafio vai estar em cima da questão de qual é a capacidade da FPSO de receber esses risers, porque instalar o riser em si já é um tempo conhecido. Se você desacopla a instalação desse riser do cronograma da FPSO, melhor ainda, o que a gente está fazendo para Bacalhau. Mas mesmo assim, entra a questão de qual é a capacidade da FPSO de receber esses risers, para a gente já poder entregar isso e fazer desmontar o PLR que tem em cima do riser e toda essa capacidade que a FPSO vai ter para começar em si o comissionamento da FPSO. Porque no momento que você entrega o riser, parece simples, né? Você fala, fiz o pulinho, mas depois do pulinho, você precisa de mergulho para tirar o PLR, desacoplar o flange, sacar isso tudo, instalar
o spool de fechamento, e aí sim você tem o teu poço no fundo conectado ao teu topside, né? Você consegue fazer toda a tua instalação no fundo fora do caminho crítico com essa solução de pré-abandono. Mas quando você entra em si depois do pull-in, isso está no teu caminho crítico. Então, eu diria que hoje, onde a gente tem que trabalhar muito é em cima do pull-in, para esses casos que você consegue desacoplar o cronograma da construção subsea do pull-in. Quando você não consegue isso, os desafios são outros. Porque se você está construindo o teu tubo, indo para a FPSO para fazer o pull-in, o teu desafio vai começar a ser como é que você faz um pré-comissionamento melhor, mais rápido. O teu sistema de ancoragem, você consegue garantir que teu equipamento está lá e você pode, de repente, fazer uma metrologia muito rápida para a fabricação do teu jumper, para fazer a conexão desse tubo no poço. Aí vai começar a ser um caminho crítico. Então, o principal desafio depende da metodologia acoplada ou desacoplada. Quando você fala acoplada, pull-in direto, teu principal desafio vai ser no pré-comissionamento e depois na fabricação e instalação do jumper. Se você está indo para a parte desacoplada, você passa um pouco esse desafio para a parte da FPSO, mergulho, remoção de PLR, conexão de spool de fechamento. Então, esse, para mim, são os principais. Super. E agora, bom, perguntas minhas, já que eu não recebi mais nenhuma da audiência. João Carlos, esse grupo da Petrobras, desde 2018, trabalhando, vamos dizer assim, de uma forma bem focada na instalação. Se você pudesse destacar, quais seriam os pontos onde você viu uma evolução mais marcante? Se foi a questão de condicionamento do navio. Antigamente a Petrobras trazia os equipamentos, do estaleiro, fazendo comissionamento durante o transporte, chegava aqui no Brasil, a plataforma ficava aqui na Baía de Guanabara ou em Angra dos Reis, fazendo alguma espécie de completação para depois somente ir para a locação. Agora eu entendo que os FPSOs vão direto para a locação, eles são diretamente instalados, e aí começa então o processo de comissionamento, já pensando que já está na locação, então quero produzir daqui a um certo tempo, a interação com a ANP, que o Bispo levantou pontos aí muito relevantes. Acho que houve um progresso inequívoco nessa relação aí entre o operador. Então, se você pudesse, até mesmo se tem alguma meta, quer dizer, esse grupo hoje, a Petrobras recebe um FPSO, qual seria a meta para ter o primeiro óleo? É um mês? É 2 meses? Ou é um caso a caso? Não, certamente é caso a caso. Eu acho que o que a gente fez agora como empresa é olhar com mais atenção onde nós já erramos. Assim, a gente consegue antecipar, e o Bispo aqui ressaltou isso também, me ajuda a te ajudar, né? A gente consegue antecipar o que vai acontecer na imensa maioria das vezes. A dificuldade nossa é que eu tenho 18 equipes fazendo, cada uma é um time. Assim, e aquele cara que está no primeiro lá está acabando agora o ramp-up. Então eu tenho que ter um núcleo que entenda o que está acontecendo, um núcleo de engenharia, um núcleo de inteligência, um núcleo de operação, que dissemine isso mundo afora. Estou com gente em Singapura hoje, na China, no Espírito Santo, em Angra, e todo mundo tem lição aprendida a receber, porque o que a gente percebe para o Maria Quitéria vai ser útil para o Sépia 2, para o Atapu 2, e é um pouquinho diferente do que foi para P74, P75. É um acúmulo de conhecimento que a Petrobras está tendo sucesso, e eu acho que os resultados aqui mostram isso, tanto econômicos quanto operacionais, né? E está tendo sucesso em fazer unidades produtivas, eficientes e seguras. Né? E o desafio é o nosso tamanho. O desafio é pegar e disseminar isso não para 100 pessoas, é para 5 mil. Tem que ter 5 mil pessoas que entendam o que está acontecendo, saibam como evitar os problemas e não errem de novo igual a gente errou antes. E parece simples, mas o acúmulo de experiência mal tratado, mal gerido, você não aprende. Você aprender de inúmeras experiências diferentes
em unidades que não são similares, para campos que não são similares, com parceiros que não são os mesmos, com os prestadores de serviços que são diferentes, têm sua própria lógica, não é trivial. Eu acho que esse é o grande desafio de uma grande operadora, é operar com essa diversidade toda, com parceiros diferentes, com segurança e com eficiência. A gente está conseguindo fazer isso, eu acho que é um case de sucesso, e eu acho importante que esteja fazendo isso não só como uma empresa stand-alone. A gente tem aqui, o Bispo aqui me ajuda aqui, a gente está aprendendo isso como segmento. O segmento de óleo e gás no Brasil está aprendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que algumas coisas que a gente conseguiu aprender na Petrobras, bacalhau vai usar, seja através de contato direto das empresas, seja através da mediação dos órgãos de controle no Brasil. É isso, acho que esse é o nosso grande desafio, acho que essa é a solução que a gente conseguiu dar para esse problema. Não, muito bacana, obrigado. Bom, a gente está meio em cima da hora, passando um pouquinho, mas só queria deixar um registro o que a gente aprendeu da apresentação do Bispo, né? Eu costumava ouvir do meu gerente executivo que o projeto está com tantas condicionantes, né? Agora eu estou sabendo que o Bispo está puxando a orelha deles, né? Puxando a orelha do operador, porque não respondeu as condicionantes a tempo e querendo a solução para amanhã, né? E a gente querendo que produza o navio, né? Produza o primeiro óleo. E, Vinícius, você que está chegando novo aqui na praia, né? Acho que já tem um bocado de coisa para você pensar, além do pouquinho que a gente pôde discutir aqui hoje. Certamente a atividade dessa comunidade de instalação de FPSOs, o trabalho não termina aqui. Queria agradecer o interesse de vocês. Foi um prazer esse painel, ser o chairman desse painel. Aprendi muito, né? Mais do que eu já sabia. Espero que tenha sido muito, muito instrutivo para vocês. Obrigado.